Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Isaías 53:4 NVI. Senhor que habita nas alturas e também nas profundezas do coração quebrantado, aqui estamos nós, de alma aberta, de corpo cansado, mas com aquele fiozinho de esperança que nunca se apaga. Eu sei, Senhor, que o corpo da gente às vezes reclama. Tem dia que a gente parece uma porta rangendo, não é? Dói a cabeça, dói a coluna, dói até o fio de cabelo. Mas hoje, nesta oração das 23 horas, a gente não veio reclamar, não. A gente veio confiar, porque sabemos que o Senhor entende cada dor que nem sempre conseguimos explicar. O Senhor conhece os exames que saíram alterados, os remédios que parecem não fazer mais efeito, o medo escondido no peito da gente, aquele medo que a gente disfarça sorrindo para os outros, mas que só o Senhor vê de verdade. Nesta hora, Deus querido, nós te pedimos, toca no nosso corpo, toca com esse amor que não erra o alvo, que não precisa de receita médica, que não precisa de anestesia. Toca com esse amor que reescreve histórias que a medicina dizia que estavam no fim, porque às vezes a gente cansa de ser forte, Senhor. Cansa de tentar disfarçar que está doendo. Tem hora que o travesseiro é o único confidente que a gente tem. E ele, coitado, já sabe de cada lágrima que caiu sem ninguém ver. Só o Senhor viu. Só o Senhor. Então hoje, nesta oração que sobe, no silêncio da madrugada, a gente entrega o que nem a gente sabe direito como explicar. Cura não é só para o corpo não, né, Senhor? Cura também o medo, cura a ansiedade, cura essa solidão que às vezes parece doer mais do que a enfermidade. Toca, Senhor. Toca de um jeito tão suave que pareça um abraço. Um abraço desses que faz a gente esquecer, nem que seja por um segundo, da dor que mora na gente. Toca onde o remédio não chega. Toca onde a cirurgia não alcança. Toca onde nem a gente sabe mais se tem jeito. Porque o Senhor não trabalha com probabilidades. O Senhor trabalha com milagres. E milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre se testemunha. Milagre se carrega no peito como uma bandeira que diz: ainda há esperança. Por isso, nesta noite tão especial, nós unimos a nossa fraqueza à tua força, a nossa limitação, a tua infinita capacidade de restaurar, a nossa dor ao teu amor que tudo transforma, cada célula do nosso corpo, Senhor, cada veia, cada órgão, cada pedacinho que hoje geme, pedindo socorro. Nós entregamos nas tuas mãos, poderosas, eternas. E se o Senhor quiser curar agora, a gente agradece de joelhos, de rosto no chão. Se o Senhor quiser curar devagarinho, a gente também agradece. Porque até no processo o Senhor está. Até na espera o Senhor ensina. Até na dor o Senhor nos molda. E se for para o nosso bem maior, que a cura venha como um presente que a gente nunca mais esqueça. Como aquele dia que a gente entendeu de verdade o que é confiar num Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. Senhor, que ouve até os sussurros da nossa alma. Às vezes a gente pensa que está falando sozinho, né? A dor vem, a gente dobra o joelho e lá vem aquela pergunta escondida. Será que ele está me ouvindo mesmo? Mas no fundo, bem no fundo, algo dentro da gente sussurra. Ele está ouvindo sim. O Senhor não é como nós, que às vezes escutamos só o que queremos. O Senhor escuta até o que a gente não fala. Escuta a lágrima que não caiu. Escuta o medo que a gente não teve coragem de admitir. Escuta o suspiro cansado no meio da noite. Nesta oração, a gente não está buscando palavras bonitas, Senhor.
A gente está buscando socorro. Não estamos tentando impressionar, estamos tentando sobreviver. Não queremos discursos, queremos cura. Cura para a alma, cura para a mente, cura para esse corpo cansado que parece carregar o peso de 1000 preocupações. E é no meio dessa simplicidade que a fé nasce. A fé verdadeira não nasce quando está tudo bem. A fé nasce quando a gente não enxerga saída, mas ainda assim acredita que tem uma mão invisível preparando o caminho. Então aqui estamos, Senhor. Frágeis, sim. Pequenos, sim. Às vezes até duvidando, sim. Mas ainda assim, acreditando que uma palavra sua pode mudar tudo. Talvez, Senhor, essa pessoa que ora agora comigo esteja lutando contra uma enfermidade que ninguém entende. Talvez ela já ouviu frases cruéis tipo, é psicológico. E mesmo que seja, Senhor, o Senhor cura o psicológico também. Porque quem disse que dor da alma é menos dor? Tem gente que tem câncer, tem tumor, tem problema no coração, tem dor que sai no exame, mas tem gente que tem uma tristeza escondida que não sai em lugar nenhum. E essa também precisa de cura, Senhor. Por isso, nesta oração das 23 horas, eu peço: cura, Senhor, o corpo e a alma. Não cura só o sintoma, cura a raiz. Não cura só o que dói por fora, cura o que está sangrando por dentro. Traz à memória o que traz esperança. Sopra um vento novo sobre essa vida cansada. Faz nascer um sorriso onde só existia um suspiro de cansaço. Senhor, que é nosso amigo fiel. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo rodeado de gente. Mas nesta oração, a gente sente que não está mais sozinho. Porque o Senhor entrou no quarto agora. O Senhor está aqui. Não tem música alta, não tem multidão, mas tem a presença mais importante do universo. E onde o Senhor está, a enfermidade não resiste. Onde o Senhor está, o desespero perde a força. Onde o Senhor está, a esperança renasce. Então fica aqui, Senhor. Fica nesta casa, fica neste quarto, fica nesta vida. Não precisa bater na porta, não. A porta está aberta. Aberta e escancarada para o teu amor entrar e fazer morada. Muda o diagnóstico, Senhor. Muda o prognóstico. Muda o que os médicos disseram, que não tinha mais jeito. Porque o Senhor é especialista em mudar histórias que pareciam já escritas em pedra. E se o Senhor quiser fazer um milagre esta noite, a gente vai contar para todo mundo. Mas se o Senhor quiser ensinar a gente a confiar durante o processo, a gente vai seguir confiando também. Porque amar o Senhor não depende do que o Senhor faz. Amar o Senhor é por quem o Senhor é. E o Senhor é amor. Amor que cura, amor que restaura, amor que carrega a gente no colo quando a gente não tem mais forças nem para caminhar. Por isso hoje, com essa fé que às vezes é do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós declaramos: nós cremos, Senhor. Nós cremos que a cura já começou. Nós cremos que o alívio já está a caminho. Nós cremos que o amanhã vai ser diferente. E mesmo que a dor ainda esteja aqui agora, a fé é maior. A fé grita dentro da gente: não desista. A fé sussurra: vai passar. A fé segura na nossa mão e diz: só mais um pouquinho, que a vitória já está perto. Senhor que sara. Sara os olhos cansados que choraram demais. Sara o coração apertado que quase parou de sonhar. Sara as pernas trêmulas que quase desistiram de levantar. Sara, Senhor. Com teu amor, Sara. Com teu toque, Sara. Com a tua presença, Sara. E que esta oração das 23 horas seja como um abraço espiritual, que envolva quem ora, que aqueça quem quase congelou de medo, que fortaleça quem achava que não ia conseguir mais dar um passo, que a tua paz,
essa paz que o mundo não entende, que não dá para explicar, invada esta casa agora, que invada cada cômodo, que invada cada pensamento, que invada cada célula do corpo, que invada cada plano para o futuro. Senhor, que é fonte de vida, sopra a vida onde só tem dor, sopra a vida onde disseram que era o fim, sopra a vida onde já tinham jogado a toalha. Reescreve, Senhor. Apaga o diagnóstico negativo e escreve cura. Apaga o prognóstico triste e escreve esperança. Apaga a sentença humana e escreve promessa. E que esta oração chegue como um bálsamo, que ela aqueça o peito, como quem sente um abraço mesmo estando sozinho no quarto, que ela acenda uma luzinha no fundo do túnel, que ela faça florescer a certeza. Eu não estou só. Senhor que nunca desiste da gente. Às vezes, nós mesmos já tínhamos desistido. Desistido de acreditar, de sonhar, de sorrir, de lutar. Mas o Senhor, o Senhor nunca desistiu. Mesmo quando a gente se afastou, mesmo quando a gente se escondeu, o Senhor ficou ali, esperando a gente cansar de correr para os lugares errados. E hoje, aqui, neste momento tão sagrado da noite, a gente para. Para de correr. Para de lutar sozinho. Para de querer resolver tudo com a nossa força pequena. A gente senta, respira fundo e diz: Senhor, agora é contigo. Leva, Senhor, o peso que a gente carrega nos ombros. Tira o fardo que está esmagando o nosso peito. Tira a culpa que a gente sente por coisas que não estavam nem no nosso controle. Às vezes a gente acha que ficou doente porque fez algo errado, né? Mas o Senhor não é aquele que aponta o dedo, não. O Senhor é aquele que estende a mão. O Senhor não é aquele que acusa, é aquele que levanta. Então levanta a gente hoje, Senhor. Levanta esse corpo cansado. Levanta essa mente que já pensou em desistir. Levanta esse coração que já pensou em parar de bater de tanta tristeza. Renova, Senhor. Renova, como quem sopra a vida num carvão quase apagado. Renova, como quem reacende uma vela que já tremulava, quase sumindo. Renova, como quem diz: não acabou ainda, eu ainda tenho planos para você. E que planos lindos, Senhor! Planos de esperança, planos de futuro, planos de paz, planos de vida abundante. Nós queremos viver esses planos. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com lágrimas nos olhos, a gente diz: Senhor, eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Por isso, hoje, em nome de Jesus, nós entregamos essa enfermidade que parecia ser um gigante invencível e declaramos: maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer diagnóstico, do que qualquer laudo médico, do que qualquer palavra humana. O Senhor é maior. Maior do que a dor. Maior do que o medo. Maior do que o tempo que parece demorar para a cura chegar. E a gente se apega nisso, Senhor. Nessa certeza, nessa âncora firme para o nosso barco que às vezes balança demais. Porque às vezes, Senhor, o mar revolto da vida quase afunda a nossa fé. Mas o Senhor vem caminhando sobre as águas, vem dizendo: não tenha medo, sou eu. E mesmo que a gente, feito Pedro, afunde um pouquinho por causa da dúvida, o Senhor estende a mão e nos puxa de volta. Que coisa linda é confiar no Senhor. Não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, só precisa segurar na tua mão e continuar andando. Então hoje, mesmo sem entender o porquê da enfermidade, a gente decide confiar. Mesmo sem entender o motivo da dor, a gente decide confiar. Mesmo sem ver a resposta ainda, a gente decide confiar. E confiar, Senhor, é como fechar os olhos e saber que o Senhor está segurando a gente pela mão.
é andar no escuro sabendo que tem luz à frente, é seguir em frente, mesmo com lágrimas, porque a tua voz suave no coração diz: vai dar certo. Senhor que consola, consola quem está chorando agora, consola quem está deitado numa cama de hospital, sentindo o tempo passar devagar demais. Consola quem está em casa, sentindo-se preso dentro do próprio corpo. Consola quem luta uma luta silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que dói tanto quanto. Abraça, Senhor. Com esse abraço que cura mais do que qualquer tratamento, com esse abraço que alinha até o coração que estava todo desalinhado pela dor. Porque no fim das contas a gente não precisa de respostas para tudo. A gente só precisa sentir que o Senhor está aqui. E hoje, agora, a gente sente. Sentimos que o Senhor nos envolve. Sentimos que o Senhor acalma. Sentimos que o Senhor sussurra. Vai passar. Então, mesmo sem ver ainda, a gente já agradece. Agradece pelo que o Senhor já está fazendo. Agradece pelo que ainda vai fazer. Agradece pelo que já foi livramento e a gente nem percebeu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Obrigado porque o Senhor é fiel até quando a gente falha. Obrigado porque o Senhor cura, restaura e transforma. E nós, nesta noite, nesta oração especial, entregamos tudo nas tuas mãos. Não só a enfermidade, entregamos a nossa vida inteira, porque confiamos que o Senhor sabe cuidar melhor do que a gente. E nesta entrega, Senhor, nós também entregamos os medos escondidos, aqueles medos que a gente disfarça com sorriso, com "tá tudo bem", mas que só o Senhor sabe que não estão. Medo do que vem pela frente, medo do diagnóstico, medo do futuro, medo de não aguentar, medo de perder, medo de ser esquecido. Mas hoje nós lembramos, o Senhor é o mesmo que disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Isaías 41:10. Que palavra, Senhor! Palavra que não falha, palavra que sustenta, palavra que nos faz levantar a cabeça quando o peso da vida parece querer derrubar. Então a gente respira fundo, fecha os olhos e diz: eu confio. Eu confio que o Senhor está cuidando de cada célula, de cada pensamento, de cada batida do nosso coração. E sabe, Senhor, às vezes a gente quer cura rápida, quer levantar amanhã sem sentir nada, quer ver o milagre acontecendo como num passe de mágica. Mas o Senhor nos ensina que às vezes a maior cura acontece dentro. Antes de o corpo ser restaurado, o Senhor restaura a fé. Antes de a doença sumir, o Senhor tira a incredulidade. Antes de o sintoma desaparecer, o Senhor ensina a confiar sem ver. E que aula difícil, Senhor! Confiar sem ver, andar por fé e não por vista. Mas é essa fé que move montanhas. É essa fé que muda diagnósticos. É essa fé que acalma tempestades. Senhor, que nunca chega atrasado. Às vezes achamos que o Senhor se esqueceu da gente, né? Achamos que o céu está em silêncio. Achamos que nossas orações ficaram presas no teto do quarto. Mas não, Senhor. O Senhor trabalha no silêncio. O Senhor age no escondido. O Senhor costura milagres onde nossos olhos não podem ver. E hoje, nesta oração tão especial, nós declaramos: ainda que não vejamos agora, nós cremos. Ainda que doa agora, nós confiamos. Ainda que a resposta demore, nós esperamos. Porque aquele que prometeu é fiel. E o Senhor nunca prometeu que seria fácil. Prometeu que estaria conosco todos os dias. E estar conosco é melhor do que qualquer milagre imediato. Estar conosco é o milagre em si.
Senhor que entende cada lágrima, recebe hoje as lágrimas escondidas, recebe hoje os suspiros silenciosos, recebe hoje os medos confessados e os não confessados. Recebe hoje tudo aquilo que pesa e que a gente nem sabe colocar em palavras. E transforma, Senhor. Transforma a dor em força, transforma o medo em coragem, transforma o cansaço em renovação, transforma a enfermidade em testemunho vivo da Tua glória. A pessoa que ora agora talvez esteja com o coração pequenininho, Senhor. Mas mesmo fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, pode mover montanhas. E é nessa fé, pequena mas sincera, que a gente se apoia agora. E sabe, Senhor, mesmo que a cura ainda não tenha se manifestado, nós decidimos agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom. Agradecer porque o Senhor é justo. Agradecer porque o Senhor não nos abandona. Agradecer porque mesmo nos momentos de dor, a Tua presença faz toda a diferença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece pelo nome. Não somos um número. Não somos um diagnóstico. Não somos um caso perdido. Somos filhos amados. E o Senhor cuida de cada filho como quem cuida da coisa mais preciosa que existe. Por isso, nesta oração das 23 horas, nós nos rendemos diante do Senhor, de alma aberta, de coração quebrantado, de mãos vazias, porque sabemos que é o Senhor quem enche. E pedimos, mais uma vez, cura, Senhor, restaura, fortalece, sustenta, alegra, renova nossas forças como a águia, Senhor. Que a gente corra e não se canse, que a gente caminhe e não desista, que a gente viva para contar as maravilhas que o Senhor fez. E que esta cura, seja no corpo, na mente ou na alma, seja só o começo de uma história nova. Uma história escrita pelas Tuas mãos. Uma história cheia de esperança, cheia de paz, cheia de amor. Senhor que é luz nas noites mais escuras. Se alguém estiver orando agora, no escuro, achando que não tem mais jeito, mostra, Senhor, que ainda há luz. Mostra que ainda há caminho. Mostra que ainda há sonho. Mostra que ainda há vida. Porque enquanto houver vida, haverá esperança. E enquanto houver esperança, haverá força para continuar. E nós continuamos, Senhor. Mesmo cambaleando, mesmo chorando, mesmo tropeçando, nós continuamos. Porque sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor caminha conosco. Sabemos que o Senhor é aquele que carrega no colo quando a gente não consegue mais andar. E hoje, nesta oração das 23 horas, nós descansamos nesse amor. Senhor, obrigado por ouvir cada palavra, cada lágrima, cada silêncio desta oração. Obrigado por entrar nos lares, nos hospitais, nos quartos solitários e transformar o ambiente com a Tua presença. Obrigado porque o Senhor nunca se cansa da gente. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura, que renova e que ama de uma maneira que nós jamais conseguiremos medir. Que esta oração não termine aqui, que ela continue ecoando no coração de quem orou, que ela seja como uma semente de esperança, que cresce mesmo em terrenos áridos, que ela floresça em milagres visíveis e invisíveis, que ela se transforme em testemunhos vivos para glorificar o Teu nome. E antes de dormir hoje, Senhor, que cada pessoa que ouviu esta oração possa sentir o abraço invisível, mas tão real, do Teu amor. Que eles saibam, não importa o tamanho da dor, o amor do Senhor é maior. Não importa a gravidade do diagnóstico, a Tua palavra final é a que prevalece. Não importa na escuridão, o Senhor é a luz que nunca se apaga. Que o sono desta noite seja restaurador. Que a madrugada seja regada pela Tua paz. Que o amanhã traga boas notícias, conforme a Tua vontade. E agora, antes de nos despedirmos desta oração,
eu pergunto: você acredita que Deus já começou a operar o milagre que você pediu nesta oração? Porque saiba, enquanto você orava, o céu já estava se movendo a seu favor. Amém.